Tudo bem, Cíntia? Oi, Simone. Vamos combinar então. Levantou a mão, a gente solta o microfone. Quer falar, Simone? A gente pode começar. Abre o microfone e manda ver. Isso aí, bom dia. Hoje, estão me ouvindo? Porque a minha internet está meio ruim aqui. Vamos Então, ouvir. tá bom. Sobre a questão aí, uma das coisas que eu achei assim mais produtiva em relação à eficiência, acompanhar os projetos, é ter esse contato, usar os meios aí, ou por WhatsApp, ou a gente tem usado bastante aquele Webex, para fazer reuniões virtuais com os times. E aí você consegue engajar e consegue aí tá mais perto das pessoas, mesmo de forma remota. Essa é a dica aí que eu achei mais fácil para conduzir os meus projetos. Sim. Em relação à forma como vocês têm se comunicado, Simone, vocês têm sentido facilidade? Você sentiu que vocês tiveram que mudar alguma coisa na forma de comunicação? Não falando Super. em si, mas na questão assim, sei lá, tipo, de repente eu tenho que me programar melhor, planejar melhor essas reuniões. Como é que você está sentindo isso? Exatamente. Eu acho que a grande diferença do escritório para o home office foi essa questão de você se planejar o dia. Então, agendar previamente todos os seus compromissos, todas as suas reuniões, e que lá no ambiente do banco, né, a gente fazia de uma forma muito mais ágil em relação a reunir a equipe, levar para uma sala, conversar sobre algo e colocar ali os objetivos e as metas e voltar ali para aquele resultado sair. E aí, com o home office, a gente está fazendo isso mais no formato das reuniões. Então, você tem que se planejar muito mais o seu dia. Esse é a grande diferença para mim, assim. Que é tudo cronometrado. Eu não posso atrasar 5 minutos aqui para eu não atropelar a minha outra reunião que está entrando, né? Sim, e você acha que você está trabalhando mais ou menos? Ou igual? Estou trabalhando muito mais. Não, como eu estou ajudando, Joyce, no time da contingência em relação à disponibilização de máquinas, VPNs, agora eu faço uma função muito mais administrativa. Nessa primeira semana, que foi a semana passada, a gente começou realmente o Bradesco em home office desde segunda passada. A gente está trabalhando muito mais nessas questões do atendimento a que todos tenham os equipamentos, as licenças, as permissões. E como eu atendo o Brasil, acompanhar esse fluxo, né, junto às logísticas que foram contratadas para quem está recebendo, receber em casa e tudo mais. Então, essa semana passada eu trabalhei muito mais do que eu vinha trabalhando. Essa semana será mais dedicada aos projetos, se Deus quiser. A gente vai se ajeitando, né? A Cíntia queria falar, Cíntia, você levantou a mão uma hora assim? Não, só queria dar um oi mesmo. Alguém mais poderia compartilhar alguma situação que está vivendo, alguma coisa que sentiu de diferença em relação ao trabalho como estava sendo e agora com o home office e essas dificuldades de Maria Lúcia? Isso. Aparece como Maria Lúcia, é Lúcia Velasco, tá? A Lúcia Velasco, tá bom. Bom dia, gente. Então, eu trabalho muito com treinamento comportamental, com dinâmicas de grupos, né? E fazendo muita leitura do que acontece no grupo. Então, uma dificuldade que eu estou tendo, né, é de mudar realmente esse modelo mental. E é lógico que aqui a gente consegue visualizar as pessoas, mas não é a mesma coisa do presencial. Então, na semana passada, eu consegui conduzir um trabalho com um grupo, mas era algo foi mais estruturado, né, o que aconteceu. Então, deu para perceber, a gente usou a técnica da mãozinha, Joyce. Tem um recurso aqui, onde você, sabe, no Participantes, aqui embaixo, sabe, ver participantes, aparece lá uma tela. Se todo mundo abrir Participantes, vai ver que tem a opção de levantar a mãozinha. Ah, tá. Conhece isso? Sim, sim, a gente já usou aqui também. Aí você vai pela ordem e tal, é legal. Então a gente usou, né, esse recurso que foi legal, mas perde algumas coisas de percepção do grupo, né, de se o grupo realmente está
inteiro tá ficando, todo mundo tá ficando. Mas assim, tem, cada um tem que esperar a sua vez, né? E às vezes perde um pouco esse contato. Então eu tô aqui, né, vendo como é que eu vou trabalhar essa mudança, né? Sim. E cada um tem que esperar a sua vez e a gente acaba exercitando uma habilidade bem interessante, que é a questão da escuta, né? Percebi isso também. E no nosso dia a dia, como a gente dá aula de comunicação, a gente tem uma coisa muito forte de quando a pessoa está falando, a gente já fica postas na nossa cabeça soluções e muitas vezes atravessa a pessoa. Então a gente precisa pensar muito nessa questão, né? Tipo, eu preciso ouvir tudo que a pessoa tem para me dizer para depois eu trazer a informação. E é difícil pra caramba, né? Como você falou, tem uma mudança de mindset aí que precisa ser analisado nesse processo. Alguém mais gostaria de compartilhar antes da gente seguir? Beatriz levantou a mão. Quem é Beatriz? Beatriz Ramos? Ou você só testou a mãozinha, Beatriz? Bom. Ok. Ed, vamos começar então? Falar um pouquinho sobre esse slide. Abre o microfone para você. Bom, bom dia para vocês, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo em paz? Bom, antes de chegarmos a esse cenário, sempre já tínhamos, né, muitos problemas, muitas falhas, né, em relação a como você pega uma ideia sua, né, um projeto, no caso da Lúcia, né, o treinamento, aí, os conceitos, né, que envolvem os treinamentos, e como fazer para a pessoa realmente se engajar, né, para a pessoa entender, para ela se envolver, para atingir aquilo que a gente sempre imaginou, né? Ou seja, a pessoa mudar algum tipo de atitude, mudar algumas, principalmente ter condições de alterar um pouquinho a realidade, né, em que ela está, ela com ela mesma, ela com os colegas e ela inserida dentro de algum tipo de projeto, né, dentro da empresa. O que você comentou, Lúcia, eu achei interessante, porque agora acho que o grande segredo para nós, a gente vai discutir bastante, eu tenho que, entre aspas, né, dedicar mais tempo na preparação de como eu vou apresentar alguma coisa do que antes. Porque antes havia um tempinho para haver uma conversa informal, como estão, como não estão, enfim, como você citou, né, essa troca inicial. Agora a gente não tem uma percepção, não há essa condição. Como que alguém chega para a sala, né? Para quem é facilitador, a gente não tem mais essa característica, né? Pode ir adiante, Jorge, vamos adiante, em termos de slide, né? Aqui entra essa questão que nós vamos discutir, né? O jeito como nós, associados sempre à comunicação, né? Como que nós nascemos dessa maneira, né? Sempre com essas características, né? Quando crianças nós somos abertos, nós temos uma sensibilidade à flor da pele, a gente tem já uma condição de querer interagir. Isso que é muito interessante, né? Desde cedo a gente quer esse tipo de coisa e vai usando todos os recursos para isso, né? Voz, gesto, percepção, a sensibilidade. E depois, no decorrer, né, indo mais para frente, Joyce, você quer comentar um pouquinho disso, que você gosta muito dessa área, né? Nós nascemos com essa característica eu uso muito a palavra poro. A Joyce gosta muito da palavra vulnerável. E eu gosto de falar que a gente tem poros quando nasce e quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esses poros ou eles vão fechando. Eles vão ficando mais... A gente vai tendo... Eu vejo que as crianças, né? Eu estava até... a minha filha já tem 21 anos, mas eu fico, às vezes, percebendo, assim, os meus afilhados e sobrinhos, enfim. E é muito interessante, assim, porque você pede para eles contarem uma história e eles são muito empolgados, assim, né? Eles falam, assim, de um jeito como se a vida inteira, o mundo inteiro fosse aquilo, que o amigo... Tipo, uma coisa muito simples, sei lá, tipo o Lucas, que é meu afilhado, estava contando que o amigo, ele tem epilepsia. Então, às vezes, ele cai no meio da sala e desmaia. E a forma como eles encaram isso é muito interessante, né? Porque não tem julgamento, assim. Na verdade, é uma curiosidade. Então, ele olha assim e fala assim... então, a gente... Ele falou assim para mim, né? Eu não posso deixar o menino nervoso porque ele daí começa a ficar tremendo e aí a gente fica com medo.
E é muito legal essa coisa de você perceber essa curiosidade da criança e ela perceber que o mundo ao redor dela é um eterno aprendizado. E é assim que a gente fica durante muito tempo, né? Tem vários livros, tem um livro que eu estou lendo da Carol Dweck, que chama Mindset, que é quando a gente começa a desconstruir essa questão. Quando a gente começa a criar julgamentos, quando a gente começa a criar percepções de que as coisas são fixas, fechadas e tudo mais, que daí tem a ver com isso que o Ed ia começar a falar. Ed, está contigo. Sim, não. E depois o que vai acontecendo durante todo o nosso processo, né, de educação é que a gente vai virando tudo isso que está aí mais ou menos na tela, né? A gente altera um pouco, deixa aquele lado da curiosidade, da vontade de interagir, da vontade de participar da solução, da descoberta, né? É interessante, a Joyce falou dos afiliados, mesma coisa a gente sente. A curiosidade natural parece que, como a gente vai aprendendo tudo muito mastigado, muito pronto, muito já definido, né? Tudo muito já definido, nós vamos perdendo essa condição, essa sensibilidade que nós tínhamos quando éramos criança. Né? E o que tem a ver tudo isso, né, dentro de uma sequência que a gente vai ver? Né? Da onde vem a origem dessa dificuldade? Né? Essa batalha nossa do dia a dia é exatamente essa que está na tela. Nós somos extremamente preparados para lidar com o lado esquerdo. É incrível como nós priorizamos o lado esquerdo. A definição, a caracterização, a origem, o rigor da linguagem na apresentação de alguma coisa, o caráter lógico, né? Incrível como a nossa preparação foi muito voltada para o lado esquerdo. E aqui eu levanto, em todos os trabalhos que a gente sempre faz, eu levanto essa questão, né? Quem em algum momento, e aqui vai uma pergunta para vocês, quando a gente fala de comunicação, de aprendizagem, né? Quem de vocês teve algum tipo de formação? Quem discutiu forma na vida? É impressionante como a forma ela pode nos limitar para tudo, né? A forma de sentar, a forma de lavar as mãos, hoje em dia então nem se fala, né? A forma de lavar as mãos hoje está sendo determinante, né? Lavar as mãos é o conteúdo, né? A forma de lavar as mãos, que agora ficou mais rico, mais complexo, para nós é novo, né? Nós estamos lidando com esse lado direito de uma maneira que nós nunca lidamos antes. A forma de higienização, a forma de se relacionar, a forma de... Fomos pegos de surpresa e a grande ansiedade das pessoas é exatamente ter que refazer o lado direito aqui do slide, né? A forma de tudo precisa ser mudada. Eu queria Concordo com isso? Vocês acham que a forma tem essa função? Diga. Não, eu estou até... Ontem mesmo, né? Minha filha está fazendo... Alguém levanta. E aí está sendo muito interessante esse processo, porque essa semana o Mackenzie começou a dar aula online. Então, vocês imaginam, a gente estava falando logo no começo aqui que passar tempos na frente do computador é mais cansativo do que quando a gente está interagindo, porque o ambiente é muito limitado, é muito mais objetivo, e justamente por isso ele perde a riqueza da forma, né? A gente não tem a sensação, a gente não tem a energia, né? É sempre uma tela fria. E só que a forma como os professores estão dando conteúdo, e é conteúdo puro, tá uma loucura, porque a minha filha estava falando assim, das 6h30 às 10h50. Eles pegaram o conteúdo de sala de aula e eles começaram a falar sem parar durante esse período. E eles tiraram da sala de aula toda a prática. Por quê? Porque o professor não vai passar uma prática e simplesmente vai ficar esperando lá, entendeu? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão perdidos. Eles passam aquele conteúdo, explicam o que é para fazer de trabalho e, durante todo o período de aula, que é super cansativo e estressante, eles ficam ou passando o conteúdo sem parar, ou então eles ficam explicando o que os alunos vão fazer extra-sala. E aí, o que acontece? Os meninos estão se matando fora da sala de aula, e quando voltam, eles apresentam o projeto, eles têm que mandar até às 7h da noite, o projeto, né, faculdade à noite, e o professor discute o projeto e depois não sabe o que fazer com esse tempo. Então, pra vocês terem uma ideia, tem professor que fica lá, tipo, batendo papo, falando da vida, fumando cigarro. Tipo, eu vi.
Eu vi um professor fumando, tipo, batendo papo com os alunos, que ele está na casa dele. Então, assim, eles não têm ideia de qual é esse formato novo, né? Assim como aprender a lavar a mão, lavar a mão é uma coisa nova para a gente, como é que eu lido com essa nova situação? Pode abrir, Maurício. Oi, gente, tudo bom? Tá escutando bem aí? Sim. Ai, bom. Não, eu estava escutando a Joyce falar agora, né, assim, eu só estava fazendo uma reflexão enquanto ela ia comentando e eu tô entendendo o que ela estava falando, né? Mas é interessante que até um tempo atrás a gente criticava, né? Eu falo assim de modo mais geral, exatamente os modelos de sala de aula, né? Da ineficácia do aprendizado. E aí quando a gente está trazendo essa questão da forma, né, o Edmundo trouxe, é que a forma, nesse caso da sala de aula, ela tem a ver com uma série de outros ingredientes do ambiente que não necessariamente com a questão só educacional, né? Ou muito mais amplamente com a questão educacional, quando a gente pensa nas nossas possibilidades de aprendizado, com uma série de outras coisas que não só o objeto específico da aula do professor. Porque talvez o professor nem tenha mudado tanto, né? Assim, você trouxe uma outra questão anterior, né? E eu estou até me achando mais produtivo trabalhando nesse formato, só que é muito mais cansativo, né? Do que nos outros, porque realmente essa questão da forma, na hora você levanta para tomar um café, vai conversar com o outro, né? Estou pensando no ambiente de trabalho. Mas eu só queria fazer essa observação que você me provocou nesse sentido, né? Se em algum momento, até o Covid-19, a gente tinha uma crítica ao modo da educação, né? Isso, acho que quase todo mundo, né? Essa coisa das pessoas, de alguém falar e outro escutar, assim de forma muito resumida, né? E aí eu acho que a forma entra nisso, mas só para contextualizar um pouco. Maurício, tem tudo a ver isso, porque numa empresa, por exemplo, isso é o modelo educacional, mas esse modelo se estende para todos os modos da nossa vida, a maneira como a gente está lidando com as pessoas dentro da casa. E a maneira como a gente está lidando com os colaboradores, líderes com colaboradores, né? Eu tive clientes me falando que, assim, o líder liga de 5 em 5 minutos, querendo... O líder liga de 5 em 5 minutos, querendo que a pessoa diga exatamente o que ela está fazendo naquele minuto, entendeu? E quer controlar o tempo todo o que a pessoa está fazendo. É o mesmo modelo. É muito interessante, porque a gente só está online, mas a gente está carregando os mesmos modelos. Será que a gente tem que mudar os modelos ou a gente tem que mudar a ferramenta? Porque não depende da ferramenta, se eu estou online ou se eu não estou. As são as mesmas, né? Você quer falar de novo? Não, bem rapidinho, é que eu estava falando disso, e assim, eu também tenho chefe, né, diga de passagem, é uma mulher, né? E ela tem horários diferentes, nós somos um grupo de 5. Ela acorda, sei lá, 5 horas da manhã e ela já, quando é 8, 8 e meia, ela já está a pleno vapor. De modo geral, os outros do grupo, a gente começa a entrar no vapor às 10. Teve um dia que ela mandou 1.500 mensagens, até te entender o que estava acontecendo, que é um pouco disso que você... Meu Deus do céu. Ed, manda ver. Só um comentário em relação ao que o Maurício falou, né? O que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, já é uma maneira diferente de conduzir o próprio bate-papo, levando em consideração os comentários individuais. Isso eu acho muito difícil das pessoas fazerem, porque a ideia é a gente não ter o controle. A gente tem um controle mínimo para permitir que as pessoas entrem, falem e depois voltem, né? Mas é interessante que o que nós estamos fazendo aqui é o que nós sempre gostamos de fazer. É deixar que alguma coisa nova surja, um comentário do Maurício, da Lúcia, da Simone, e em função do que você diz, Maurício, né? As pessoas que estão ouvindo também vão percebendo e vão fazendo uma construção muito individual, né? Essa forma de conduzir de maneira dialogada, de bate-papo, já é uma das coisas que a gente sempre está passando para todos, né? Para os nossos clientes, para vocês, porque estamos fugindo completamente do roteiro tradicional de ter um conteúdo muito bem definido e querer que todo mundo perceba a mesma coisa. Não é isso. Nós estamos discutindo aqui conflitos que estão acontecendo e maneiras de lidar com esse tipo de conflito. Então é muito legal, porque a gente foge dessa sequência, né?
comenta esse caso aí, pode ir, Jéssica. Ok. Eu trouxe para vocês um caso, né? Porque eu acho que é sempre legal quando a gente torna essas coisas palpáveis, né? Como é que eu saio de um conteúdo e eu transformo esse conteúdo em forma? O que eu tenho que levar isso em consideração? Isso é uma coisa que a gente aplica muito nas nossas... Enfim, a gente dá aula de roteiro e um monte de coisas que estão relacionadas à forma de comunicação e mudança de mindset. E quando eu preciso traduzir alguma coisa para alguém, quando eu preciso passar uma informação adiante, e se eu estou com uma equipe que eu preciso que essa equipe trabalhe, como foi falado antes, né, que agora a gente está tendo que planejar muito mais, é mais importante ainda a gente pensar nessas questões. Porque a forma vai fazer uma diferença enorme em contrapartida do conteúdo. Porque se eu perdi a riqueza, se eu perdi a riqueza do convívio, se eu perdi a riqueza da troca de maneira mais fluida, né? Se eu tenho que esperar mais um falar para eu entender e tudo mais, então essa maneira de pensar e essa maneira de organizar a informação, a gente vai ter que ser muito mais Caxias nessa questão. Eu gosto muito desse caso aqui, porque é um caso que ele aconteceu, foi um dos nossos clientes, né? O que aconteceu? A menina do RH me ligou desesperada, porque ela precisava passar para a empresa inteira, é uma empresa bem grande em São Paulo, que todo mundo ia descer um degrau no plano de saúde. Todo mundo ia descer um degrau no plano de saúde. Isso é uma decisão que já estava tomada e ela precisava passar isso adiante. Agora, como é que você transmite uma informação como essa, né? Você precisa não só organizar a forma como você vai falar as coisas, porque vai fazer toda a diferença. O que acontece? Se ela chegasse logo de cara e virasse para as pessoas e falasse assim, gente, eu tô aqui hoje para avisar vocês que a gente vai ter que descer um degrau no plano de saúde, o que ia acontecer? Motim, né? As pessoas iam ficar extremamente irritadas e não iam nem escutar o que tinha para ser dito. Agora, você tem que trabalhar muito a forma como você vai falar isso, né? Você tem que ser estratégico nessa comunicação. E, ao mesmo tempo, tem que ser muito transparente, porque eu não quero, depois de uma comunicação como essa, e foi uma coisa que a empresa pensou muito, ela passou 3 meses pesquisando, e se ela entrega isso no final do projeto, depois que eu fiz todo o trabalho de pesquisa, de análise, para chegar nessa conclusão, se ela entrega logo de cara, vai tudo para o espaço. Então, num momento como esse, a forma é mais importante ainda. Então, eles iam ter reuniões, né? Foi decidido a maneira como isso ia ser feito. Eles iam fazer reuniões cascateando da empresa de cima para baixo. Então, presidente para os diretores iam cascatear para baixo e precisava preparar essas pessoas, o discurso que elas iam ter, né? E a maneira como cada um ia falar. Então, por exemplo, tinha reuniões que eram mais curtas, mais rápidas, tinham reuniões um pouquinho mais longas, onde você precisava acolher as pessoas de uma maneira mais interessante. Mas qual que é a minha proposta aqui? Eu vou fazer como eu normalmente faço em sala de aula. Eu vou mostrar para vocês qual foi o caminho que a gente adotou e eu queria que vocês comentassem. Podemos fazer assim? Eu acho que fica mais legal do que eu ficar aqui falando sem parar. O que aconteceu? Então, a cliente me ligou e falou, Joyce, putz, estou desesperada, como é que eu passo isso, né? Então, a gente começou a questionar a cliente e falar assim, tá, mas o que você quer dizer para eles? Eu preciso avisar, por exemplo, que isso vai impactar os acionistas da empresa. Aí eu falei, cara, você vai morrer, né? Falar isso para as pessoas, elas vão olhar para tua cara e vão falar, mas... Thaís, quer falar alguma coisa? Não. Enfim, daí a gente começou a conversar e falar assim, bom, quais são os riscos que eu tenho que pensar no momento desse, né? Qual é o planejamento dessa comunicação e o que pode levar as pessoas a pensarem? Então, a gente começou a elaborar, levantar todos os gaps, todos os conflitos possíveis que poderiam existir com essa comunicação e a gente montou a estratégia. Então, como é que foi a apresentação? Aqui é um draft, né? Um draft, aliás, de como foi a apresentação, depois eles montaram isso visualmente bonito, mas a gente começou com a carta que a gente recebeu do plano de saúde, contando o que aconteceu. Então, tinha lá a imagem da carta e falou assim, bom, a gente recebeu uma carta do plano de saúde, isso já era apresentação, tá, gente? E essa carta nos dizia que a gente ia ter 61% de reajuste do plano. Isso significava que a gente gastava, em média, 22 milhões de reais com as pessoas no plano de saúde da empresa e a gente passar a 35 milhões, ou seja, são 13 milhões a mais no orçamento. Por que isso está acontecendo? Porque Por que aumentou, né? Alta taxa de sinistralidade.
O que significa alta taxa de sinistralidade? A gente tem uma cobertura do plano, e essa cobertura do plano, se a gente usar até 75% do valor que é pago, ele está dentro do plano. A partir do momento que a gente começa a usar mais, a gente tem uma alta taxa de sinistralidade. Por quê? Porque o plano passa a não ganhar mais dinheiro. E a gente está usando 105,75%. Dá para fazer uma campanha aqui dentro da empresa, falando assim, plano de saúde, use menos? Não dá, porque a gente mora em São Paulo, porque a gente vive uma vida super estressante e não dá para eu pedir isso para vocês. Sendo que não dá para pedir isso para vocês, a gente teve que buscar alternativas. Hoje a gente tem 29 mil pessoas. Como é que a gente pode ter o menor impacto possível em cima dessas pessoas? As outras empresas que estão vivendo essa mesma situação no mercado estão fazendo. Estão congelando, fazendo reajustes salariais, né? Estão congelando esses reajustes, ou seja, ninguém está tendo aumento. Estão reduzindo outros benefícios, como educação, promoções, bônus. Estão reestruturando o quadro de colaboradores, sim, estão demitindo. Ou trocando de plano. A gente não quer fazer isso, a gente não quer fazer isso e a gente não quer fazer isso. Trocar de plano pode ser uma opção. A gente foi ver fornecedores equivalentes, os custos são mais altos, de acordo com o que a gente tem hoje. A gente foi ver custos mais baixos, a gente tinha menos qualidade. Só para vocês terem uma ideia, fazendo uma comparação na época, né? A Intermédica hoje ela está bem melhor, mas na época ela tinha sua rede própria, os laboratórios, a gente colocou na apresentação somente os dados que eram referentes ao que impactava diretamente as pessoas. Não adiantava ter um gráfico gigante, eu precisava mostrar o que impacta elas. Então era hospital, laboratório, reembolso e a questão do orçamento, como é que isso impactava. A gente não quer fazer isso com vocês, né? A gente está perdendo muito dessa forma. Então, qual que é a outra solução que a gente achou depois de analisar todas essas questões do mercado? Aqui, obviamente, gente, eu estou fazendo uma apresentação bem curtinha, tá? Essa apresentação tinha 15 minutos, era bem mais explicativa. Com a sua contribuição, a gente pode manter o benefício marítimo, né? Quem está no hospital X, no Master 1, quando passar para o Master 2, vai para o hospital Y, laboratório, acomodação, reembolso, contribuição para dependentes. O que muda de fato, né? Na contribuição de dependentes, por exemplo, quem está pagando hoje mais vai pagar menos, porque essa empresa ela cobriu o plano, mas ela não cobriu os dependentes. No final, a gente fazendo isso, a gente vai ter vai sair de 3 milhões para X milhões. Então, fazendo um resumo, né? A gente estava tendo um aumento de 61%, pessoas que estão sem dependentes, o desconto mensal continua o mesmo, e com dependentes, o desconto será menor para esses dependentes. Então, isso era a principal mudança, além da mudança do plano. No final, a gente entregou um material que tinha lá o prazo de utilização do plano atual, o novo plano em vigor, quanto é que entrava, a entrega das novas carteirinhas, e tinha um e-mail para mandar para as pessoas que estavam em tratamento. Uma outra coisa que a gente falou, que ela falava no meio da apresentação, naquela hora que fala do plano de saúde, não dá para usar menos e tudo mais, ela também trazia que as pessoas que estavam em tratamento poderiam manter esse tratamento durante o trabalho. Agora eu queria abrir os microfones para vocês comentarem um pouco sobre o que vocês viram, o que vocês perceberam, para que a gente possa trazer o que estava por trás desse discurso. Só para vocês entenderem o resultado, foi falado para todas as 29 mil pessoas essa apresentação, não teve motim, as pessoas compreenderam todo o caminho e ela ficou, logicamente, foi difícil pra caramba, mas a gente teve um resultado muito bom dessa reunião. Quem quer dividir com a gente aí o que percebeu sobre a forma de falar sobre isso? Coragem, gente. Bom, vou falar aqui, a Daniela falando. Eu acho que a apresentação, né, a forma, como você disse, foi muito clara e transparente. Eu acho que a empresa pôde dar todos os argumentos, a pesquisa, a preocupação em fazer a pesquisa no sentido de mudar de plano e ver o que acarretaria para cada funcionário. E acho que muito de empatia também, de ter feito de uma forma que o funcionário podia se colocar no lugar da empresa e ver que ele tinha opção A, B ou C, demitir, fazer isso e aquilo, e meio que fazer uma
uma cocriação aí do que a gente pode fazer e que seja menos prejudicial para todos os funcionários, né? Acho que ficou muito claro e as pessoas eles colocaram no lugar dos empresários e entenderam que não tinha muita outra saída mesmo. Mas né? o que causou isso, Daniela? Eu acho que a transparência das informações, a maneira que foi exposta, mostrar que eles foram buscar outras alternativas que pudessem ser menos prejudiciais e que realmente não havia e que podia ficar pior ainda do que só descer um degrau. Eu acho que toda a parte da pesquisa que foi feita e da preocupação, mostrou preocupação do funcionário, e a forma de comunicar também, não chegar no auditório e falar para todo mundo, e cada grupo tem uma maneira de ser abordado, né? Acho que foi isso. Sim. Posso falar? Claro. Eu adorei, né, essa forma. Para mim, isso, além do que a Daniela falou, da transparência, a confiança que gerou, a credibilidade, né, do grupo todo, da empresa, de quem estava apresentando, e a consciência das pessoas, né? Mas normalmente a gente não faz isso, né? Normalmente a gente começa uma apresentação já trazendo soluções e a gente não traz o contexto, né? O que vocês estão chamando de transparência em comunicação significa trazer contextos sobre aquilo que está sendo dito. E a gente simplesmente pula essa parte. Porque... Joyce. Pode falar, quem está falando? Raquel, bom dia, pessoal. Eu achei muito interessante, a gente também passou por uma situação bem parecida na empresa e as pessoas não tiveram esse cuidado e acabou gerando uma situação bem desagradável, foi feio. Foi via Zoom, porque a gente tem gente no Rio e em São Paulo, e aí eles acabaram, e tem várias filiais, né, em São Paulo, e no Rio também são 3, em São Paulo são 4. E aí, assim, ficou um negócio super distante, porque a pessoa que ia comunicar ficou em São Paulo, dentro de uma sala, com algumas representantes da empresa de saúde, e todo mundo vendo da sua mesa, assim, da sua cadeira. E aí, eles não fecharam o chat, como a gente está aqui também no chat. E só comunicaram, assim, eles não contextualizaram por que estavam fazendo isso, e só comunicaram que a gente ia participar, agora ia ter coparticipação. E aí o chat bombou, as pessoas começaram a colocar ali, parecia um fórum do Facebook, daqueles que falam de política. As pessoas perderam a noção de que estavam no ambiente de trabalho, de que o chefe estava lendo, de que tinha um diretor na sala. Começaram a comparar o nosso convênio com o SUS. Foi um negócio bem desagradável, mas porque realmente não pensaram em ter esse cuidado de contextualizar e mostrar por que estava sendo feito aquilo. Porque era um caso bem parecido com esse também. A nossa sinistralidade estava muito alta e era por isso que a gente estava precisando entrar agora com a coparticipação, porque senão ia ter que diminuir o plano. Mas por não fazer esse contexto, não mostrar para as pessoas as opções, que eu acho que o ser humano, ele gosta de indiretamente estar no controle. Sim. Né? E você dizer que tem essas opções é dizer assim, então poderia escolher se eu quisesse, né? Não vai poder, mas assim, no inconsciente fica aquela de poderia escolher, né? Então, eu acho que isso... Houve uma preocupação, né, Raquel? Houve uma preocupação. Exato. Por todo esse caminho. Não foi uma coisa assim, vou decidir isso e dane-se todo mundo. Não. Né? Foram analisadas as coisas. Só que a empresa, normalmente, ela passa por esse processo interno, mas ela não comunica isso. Né, como você trouxe. Ela não comunica e ela não traz contexto, ela não traz os conflitos e as consequências daquilo que foi dito. E aí é onde que a coisa começa a apertar, porque isso, gente, assim, a gente está falando aqui num caso específico, né, desse caso dessa apresentação, mas olhem para toda a situação que a gente está vivendo agora. Eu queria trazer uma coisa que a Raquel trouxe agora, que eu achei fantástico, Raquel. Que é um ponto que eu não tinha parado para pensar ainda. A gente estando em casa, a gente perde a noção de onde a gente está. Olha só que louco isso. E quão mais importante é a questão do contexto nesse momento. Por quê? Porque a gente deveria começar cada reunião lembrando aonde a gente está.
que a gente já está no trabalho, que a gente está numa sala de aula, porque a gente não está. Olha ao redor, eu estou na sala da minha casa, vocês também têm. Cadê o nosso amigo Henry? Está no quarto do neném. É muito louco isso, porque se você perde a noção de quem está na sala, de que tem diretor e tudo mais, aquela questão de hierarquia vai para o espaço, né? E o quanto que a empresa precisa trabalhar com o contexto? Vai lá, Ed. Eu queria fazer um adendo, né? Todo mundo já fez comentários muito interessantes, mas você adotou uma postura que eu acho que deveria ser a cada instante todo mundo fazer, que é o seguinte. E hoje em dia a gente sofre muito com a falta do que eu vou falar, que a apresentação sempre levou a pessoa a comparar cenários diferentes. Toda vez que alguém traz uma informação e joga essa informação de cara, ou ela despeja, né, como a nossa colega agora há pouco falou, não me lembro o nome dela. Eu tenho... Oi? Raquel. Isso, Raquel. Não foi jogada uma informação, houve um contexto, eu levei as pessoas a compararem cenários diferentes. Estou usando muito a ideia de comparar, porque a gente só muda de opinião e a gente só muda algum sentido de alguma coisa se alguém nos oferece o recurso da comparação para eu tirar uma nova conclusão de alguma coisa. Quando eu despejo alguma coisa sem colocar isso dentro de um contexto que me faça comparar, eu perco completamente a noção do que se trata e eu não sei como agir em função daquilo que está chegando. Então, achei muito interessante isso no plano, e só um comentário breve de como a gente sofre hoje em dia por causa disso, com o nosso cenário atual, porque enquanto não começaram a colocar este novo cenário, e eu estou falando agora do próprio corona, para a gente comparar, a gente fica completamente ansioso. É incrível como a falta de comparação, né? Me jogaram uma situação, conflito nova, eu vou ter que saber agir e vou ter que criar um sentido novo, né? Mas não me passam essa referência de um contexto, né? E aqui entra essa questão que a gente discute muito. Vamos tentar sempre começar qualquer tipo de introdução de uma ideia nova, trazendo qual que é um contexto e qual é a situação, conflito inserida nesse contexto, né? Isso ambienta as pessoas, isso tranquiliza as pessoas, né? Onde eu estou, do que se trata, se é uma informação nova, nosso cérebro ele fica extremamente angustiado quando ele recebe algo novo e ninguém me traz um contexto de referência, no mínimo uma comparação simples para eu saber, nossa, agora eu estou dentro de um terreno que já é mais ou menos conhecido e você vai me levar para um novo terreno desconhecido, mas gradualmente. Quando as pessoas jogam já uma solução, não trazem a situação conflito, né, que ela surge exatamente da necessidade, do desconforto, da dor. Nós estamos passando muito por isso hoje, a gente não sabe como lidar ainda com isso. Estão reconstruindo o nosso jeito de agir, né? A Joyce, nesta apresentação, ela trouxe um cenário e veio desconstruindo e reconstruindo, diminuindo o impacto que a pessoa teve ao receber uma informação nova, né? O que foi comentado agora há pouco, que virou um chat, um motim, um desespero, a origem desse tipo de comportamento é quando não me preparam, quando não vão me mostrando os caminhos para eu entender alguma coisa nova. Então, eu queria fazer muito esse comentário em relação ao projeto, porque teve muito essa característica. Começa muito claramente com esse contexto, com a situação conflito, né? O que eu quero? Qual que é a minha intenção em relação àquilo que eu estou falando? Eu quero estabilizar, eu quero fazer evoluir, eu quero eliminar. Olha o cuidado que a gente vai tendo e que nessa apresentação do plano teve de preservar as pessoas que estão ouvindo, né? Do jeito que foi colocado no outro cenário, quem comunicou ignorou completamente uma situação que estava acontecendo. E é uma situação que a pessoa estava dentro de um conforto, então desestabilizou tanto emocionalmente quanto tecnicamente. A pessoa fica completamente perdida. E a nossa função como comunicadores é exatamente fazer essa transição, né? Eu trago esta situação, eu trago este cenário. Ao falar daquela maneira que você falou, Joyce, a pessoa vai construindo um novo sentido na cabeça.
E quando ela enxerga esse novo sentido, ela se tranquiliza em relação à novidade. Concorda, Joyce? Concorda, Joyce? Sim, Que com foi feito isso? certeza. Sim. Claro. E tem coisas que são interessantes nesse trabalho, assim, né, que está por trás da coisa, que onde é que você gasta mais tempo, né? Eu não lembro o nome da nossa colega que falou lá no começo sobre a questão do planejamento, né? O quanto que a gente precisa se planejar mais nesse momento. Porque essa apresentação eu lembro que eu tive umas 4 reuniões com a cliente para levantar todas as possíveis consequências de qualquer coisa que a gente ia falar. Então, por exemplo, naquela hora que a gente falava assim, estamos tendo uma alta taxa de sinistralidade, primeiro eu tinha que considerar que algumas pessoas não sabiam o que era isso, então a gente precisava explicar minimamente. E quantas vezes a gente vai falar alguma coisa para as pessoas e a gente não tem essa preocupação de explicar aquilo que eu estou falando. Eu não considero que tem um estagiário na sala ou que tem uma pessoa que saiba menos do que eu. E mesmo a pessoa que está do meu lado, ela não tem, às vezes, noção e ela tem uma percepção muito diferente daquilo que eu tenho sobre aquela questão. Então, se antes, presencialmente, a gente não tinha muito já tinha essa dificuldade, agora, online, a gente vai ter que ter muito mais. E eu tenho que estar o tempo todo conversando com as pessoas. Vocês entendem o que é isso? Todo mundo entende? Só que aí eu estou lidando com uma outra questão de comunicação que é mais grave ainda. As pessoas não falam. Visto aqui a dificuldade, né? Eu falo para as pessoas aqui, gente, compartilha comigo, traz perguntas. E o quanto que é difícil, né? A maioria fecha a câmera e fica lá escutando, porque esse é o nosso modelo. E é difícil quebrar isso. Às vezes, quando eu estou em sala de aula, como minha aula é completamente construída em conjunto, eu demoro uma meia hora, uns 40 minutos para quebrar esse modelo. Eu tenho que esquentar, até que a galera tenha coragem de falar, porque a gente fica dentro da gente pensando, não, eu não vou falar, porque o que eu vou falar não é bom o suficiente, porque nós somos nossos próprios carrascos. Então, tem essa questão e tem uma questão que as pessoas elas não vão falar e elas vão guardar rancor e acaba virando uma confusão, como a nossa amiga Raquel trouxe, né? Tipo, que as pessoas não falam na hora. E agora, quando a gente está em casa, essa situação, ela é nova pra gente. Às vezes, agora, talvez a gente tenha mais coragem de falar. A gente esquece quem é que está ali na nossa frente, né? Eu achei muito, muito interessante essa questão. O Maurício falou, modelo educacional vigente da era industrial. Exatamente isso que a gente está vivendo. Exatamente. E então, pensar nas consequências, pensar na situação conflito, né, que a gente chama de situação conflito, pensar em todos os incômodos que eu posso gerar com a minha comunicação é muito mais importante do que efetivamente falar aquilo que eu tenho para falar. Teve um momento assim que, aquela hora que eu falo assim, use menos plano de saúde. A gente pensou, cara, na hora que a gente trouxer que as pessoas estão com uma alta taxa de sinistralidade, quais são as consequências dessa fala? O que vai passar na cabeça delas? Na hora veio, puta, olha lá, o João tá usando pra caramba plano, que esse cara só vive doente, que saco, a culpa é dele. Tem algumas pessoas que vão jogar a culpa no outro, e tem outras pessoas que vão falar assim, caramba, não posso mais nem ficar doente? O que a empresa tá pensando? Né? Isso, assim, são duas coisas que a gente parou para pensar. Tem pessoa que não vai pensar em nada, mas, assim, quais são as possibilidades e consequências de cada uma das coisas que a gente está falando? E esse planejamento, ele precisa ser muito bem feito, porque tem alguém que falou assim, ó, que está com o microfone fechado porque está ouvindo e preparando o almoço. Tranquilo, gente. Tipo, a gente tem total liberdade de escutar. Eu estou falando dessa dificuldade de comunicação, né? Que é uma coisa mais geral mesmo de modelo industrial. Que é essa coisa de, tipo, eu não falo, eu só escuto, eu só obedeço. Mas esse modelo está mudando. E a gente vai falar sim mais, né? Como a Raquel trouxe, as pessoas falaram na hora ali. E eu acredito que depois do corona vai ser difícil voltar para os modelos antigos, porque a gente vai mudar bastante. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso agora? Não? Podemos seguir? Então, Oi, Joyce. Oi. Oi, Marcos, tudo bem? Marcos, tudo bem? Eu acho que isso também é mais da habilidade do próprio interlocutor em trazer, romper essa barreira e trazer as pessoas para o lado. Muito das posições que a gente tem de gestão de conflito, gestão de envolvimento, se o interlocutor ele tem uma primeira empatia durante o início da conversa, o início do approach que ele faz, a capacidade de retenção dele
e de envolvimento das pessoas é muito maior. E hoje a gente está passando por um processo de transição onde modelos de governança, modelos de gestão estão sendo alterados, estão sendo preparados para trabalhar com esse novo mundo de comunicação. Então, acho que isso também tem muito do próprio interlocutor. O interlocutor tem que ter a capacidade e empatia de trazer essas pessoas para dentro do contexto que ele quer tratar. Sim, a gente precisa ter muita empatia, e é uma coisa que a gente realmente não trabalhou ao longo da nossa história. A gente foi criado, como o próprio Maurício trouxe aqui, dentro de um modelo industrial, onde eu tenho que dar a ordem, onde eu tenho que pensar tudo sozinho, onde eu tenho que passar a informação. Eu não preciso dar contexto, eu não preciso trazer o porquê das coisas. Só que o que essas pessoas, esses líderes, não estão percebendo é que o público mudou. O público mudou drasticamente. E esse modelo ditador, ele não funciona mais. Por isso que a gente está trabalhando tanto questões que estão relacionadas à vulnerabilidade, né? De ajudar a pessoa a lidar com o erro, de eliminar esse mindset fixo de você ficar, eu tenho que entregar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser o melhor, que a gente foi criado dentro do modelo industrial nesse formato. Eu vou fazer o melhor. Ontem, gente, eu sempre trago minha filha, né? Ela fala assim, putz, mãe, você fica me usando nas suas conversas. Mas ontem, gente, ela teve uma crise, foi muito interessante o que aconteceu. Ela teve uma crise de estresse. E ela começou a chorar enlouquecidamente, porque ela está trabalhando durante o dia, na frente da tela o dia inteiro, e à noite ela está fazendo faculdade. Se você ficar na frente da tela o tempo inteiro, vai te deixando no estresse. E ela tinha que apresentar um projeto na segunda-feira por causa daquilo que eu falei para vocês, dos projetos não estarem sendo mais feitos em sala, deles estarem sendo feitos fora da sala de aula, porque o professor não está lidando com isso bem. E aí, ela ficou sábado o dia inteiro, até de madrugada, domingo o dia inteiro até de madrugada, e ontem ela trabalhou durante o dia, e na hora que ela foi mandar o projeto, ela viu que tinha um erro, e aí quase passou do tempo de mandar o projeto, sendo que ela tinha se esforçado o tempo todo. Ela teve um ataque de choro, ela conseguiu mandar, mas depois ela teve um ataque de choro. Eu tô fazendo barra de Axis, eu tive que fazer uma barra de Axis nela. Ela mudar o mindset dela em relação a, cara, eu não posso relaxar. Olha que loucura que estava se passando na cabeça dela. Ela falou, eu não posso relaxar. Aí depois ela olhou para mim e falou assim, mas mamãe, por que eu não posso relaxar? Quem que enfiou isso na minha cabeça? É muito louco a gente parar para pensar que a questão da comunicação ela está tão intrinsecamente ligada dentro de nós e faz a gente agir de uma maneira tão dura, porque é aquilo, a gente tampou os nossos poros. E a gente criou mindsets de perfeição e que eu preciso entregar, que eu preciso ser psicopata nessa questão aqui, que eu não me mostro vulnerável de jeito nenhum, de dizer, por exemplo, que eu não sei lidar muito bem com essa plataforma toda. Eu acho que todo líder, na verdade, deveria colocar-se junto com a equipe para construir uma coisa nova. Isso faria toda a diferença, né? E, inclusive, para a questão da gente abrir as possibilidades, da gente poder conversar, da gente encontrar os modelos novos, né? Você vê o Henry tá ali com o neném no colo. Cara, eu vou ter que lidar, é uma situação nova. E, às vezes, eu tenho certeza que tem dias que vocês têm medo também. Como é que eu vou lidar com esse medo, né? Eu sei que a gente não tem mais como trabalhar uma coisa sem a outra. Esse é que é o ponto. A gente está se integrando como ser humano, pessoal, profissional. A Camila mesmo ontem fez um vídeo sobre isso. E o quanto que a gente precisa, de fato, trazer esse contexto. E esse contexto agora, essa situação conflito, né, como o Ed trouxe aqui, ele extrapolou o assunto. Extrapolou o assunto. Não é mais só sobre o projeto. A gente está falando de ser humano. Acho que se tem uma coisa aqui que o coronavírus está trazendo para a gente é olhar para a nossa humanidade, que a gente tinha perdido um pouco isso, né? Me empolguei, gente. Quem quer fechar mais um comentário sobre isso? Só para a gente já está quase no finalzinho aqui. Só um pouco só para contribuir aqui. Um pouco desse conflito, da situação que a gente está enfrentando aqui, que a gente tem nesse contexto de ter que fazer apresentação e tudo mais também. Esse aqui é uma das questões, né? Você com aquele negócio de que você tem que separar a família
casa, trabalho, isso não existe mais, em tese, vamos dizer assim, a gente já tinha isso, a gente tinha esse contexto que o pessoal falava que tinha que ter essa separação, depois falou, não tem que separar nada, tudo é uma pessoa só, e agora a gente reforça cada vez mais esse conceito que tem que ser tudo uma coisa só. Eu acho que o conflito maior que eu tô tendo nessa situação, assim, até no sentido de comunicação, vamos dizer assim, esse lado que você comentou de assim, tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo perfeito, eu já cheguei numa época desse tudo perfeito me inibir de fazer qualquer coisa. E é uma luta todos os dias para mim, é esse tipo de coisa, sabe? De você querer fazer o perfeito, no final das contas você... e eu acho que muito do que a gente fala hoje de gente procrastinar as coisas, eu acho que não é nem no sentido tanto de procrastinação, é muito mais de você querer ser tão assertivo no que você está fazendo para não perder tempo, que isso acaba te bloqueando. Isso, para mim, está sendo uma briga diária, inclusive para fazer essa parte dos calls, sabe? Porque, às vezes, no trabalho, você vê o pessoal fazendo reunião com 20, 30 pessoas por vídeo, e você fala assim, eu não vou startar uma vídeo com 20, 30 pessoas sem saber o que falar, sem ter o que conversar, sem ter o que, sabe? De não ter a perfeição do recado que eu vou estar dando para essas pessoas quando eu estou fazendo vídeo. Então, eu acho que um lado que eu tô trabalhando bastante é conseguir conviver com esse tipo de conflito, inclusive desse aqui. E você conseguir fazer reunião e, tipo, segura o filho e fala e não tá acontecendo nada. Vamos tentar tocar o barco e fazer o melhor possível, não o perfeito. Na verdade, o que você está falando muito, né, Henry, é a gente entender, de novo, que a gente é incompleto, que a gente é falível, que a gente está aprendendo junto, que a gente é aprendiz, que a gente é sensível, que a gente é emocional, sim. Exato. A gente está tendo que aprender de novo essas questões. Olha que oportunidade incrível que a gente está tendo ao lidar com isso. E uma dica que eu vou te dar, que é uma dica que é muito engraçado que eu vou falar, na verdade, gente. Eu fico com o coração na boca toda vez que eu vou falar em público, e todas as 2 vezes que eu fiz essa live aqui, eu fiquei com o coração na boca. É muito engraçado. Mas se você entra com o sentimento de que você está construindo junto, muda completamente esse medo. Você pode até se preparar, porque eu também sou uma pessoa que eu gosto de preparar as coisas, porque isso me deixa mais tranquila, porque eu já tive um mindset muito fixo e eu fui muito psicopata durante muitos anos, mas isso me fazia muito mal, me fez ter uma gastrite crônica que virou uma úlcera. Mas hoje eu consigo construir junto, entendeu? E eu acho que a gente está trabalhando aqui essa construção e estar em casa e fazendo o trabalho da forma como a gente está fazendo está nos dando essa oportunidade. Maurício, soltar o microfone. Você queria falar, Henry? Não, era bem nesse sentido mesmo. A gente está vamos dizer assim, eu tô reaprendendo a fazer muita coisa em função disso. Estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, estando em casa, mas estou reaprendendo a ter esse mindset de que não, vamos fazer da melhor forma possível, não o perfeito. Que nem sempre... Acho que é até difícil... Da mesma forma como você vai achar difícil saber o que você está fazendo de errado e isso acaba te travando, eu estou com um pensamento um pouco inverso. É muito difícil saber o que é perfeição. É muito difícil saber o que você está fazendo e o que vai ser perfeito. Então, eu prefiro faz, e aí conforme vai vindo, vai fazendo, e se saiu perfeito ou não, eu só vou conseguir ver isso no resultado final. E quanto mais pontos de vista você tiver pensando junto com você, mais vai ser possível não identificar a perfeição, mas identificar os gaps e as consequências no longo do caminho. Exato. Menos erros, mas evitar os erros vai ser impossível. Porque a gente sempre... É engraçado, ter erros e ter falhas no meio do caminho é uma possibilidade de aprendizado. E a gente deveria ter aprendido isso desde o início. Quer dizer, estamos vivos. Estamos aprendendo. Se fosse perfeito, seria fechado, teria acabado. A gente podia morrer simplesmente, não é? Sim. É uma mudança, né? Você tá com a mãozinha aí? Você quer falar alguma coisa? Não? Okay. Ed, eu vou entregar para você para a gente fechar, então, porque já acabou o nosso time. Eu vou pegar muito o que o Henry, né? Henry.
Eu diria que até esses tempos atuais, a nossa jornada da comunicação, do aprendizado, sempre desconsiderou o que o Henry comentou, né? A falha e a característica de que o ser humano não é mecânico e nem digital. Como as pessoas sofreram e como elas sofrem ainda hoje por desconsiderarem essa característica que você citou. Nunca o conhecimento está completo. Então, se a pessoa pensar em construir alguma coisa achando que vai atingir a perfeição, já é o caminho para esse sofrimento a que você se referiu, né? Você está indo para uma apresentação, para um encontro, para uma conversa, com o máximo que você pode naquele instante. Não tem o absoluto e não tem o universal. Como as pessoas sofrem achando que existe alguma coisa que já está acabada, né? Esse bate-papo nosso aqui, ele não conclui nada, ele abre mais. Ele está longe de ser uma coisa que precisa encerrar sabendo assim, adotem a postura A, B e C, que o mundo será salvo. Não. A nossa intenção é, em função do que todos falaram, do que todos perceberam, inclua alguma coisa nova no seu dia a dia, mas que amanhã ou no nosso próximo bate-papo, você simplesmente vai incluir como uma coisa nova. Ele está incompleto sempre, né? As pessoas sofrem demais com essa ideia de fazer alguma coisa com essa sensação de foi perfeito ou foi absoluto. Isso está levando a pessoa a adoecer. Isso é uma realidade hoje, né? Então, o que eu deixaria para mudar de modelo, a gente tem que sair realmente dessa concepção de que este conteúdo, esta prática lógica, racional, ela é suficiente. Não é de jeito nenhum. Eu tenho que inserir as pessoas em tudo. E as pessoas são naturalmente falhas. A gente vai se complementando e se enriquecendo no dia a dia, né? Mas valeu o seu comentário, viu, Henrique? Muito interessante isso, porque é muito comum a gente ouvir isso de vários cenários, em todos os níveis, todos eles. Mas legal, valeu muito essa conversa. A gente está fechando comentários. Maria Lúcia, quer terminar falando alguma coisinha para gente? Velasco. Eu quero agradecer, porque eu entrei assim com o que eu faço, será que eu vou conseguir, né, dar continuidade àquilo que eu acredito, né, que é essa construção que vocês fazem, e eu estou saindo leve daqui, né? Assim, me emocionei várias vezes de ver a entrega, né, de perceber a entrega de você, estou até arrepiada aqui, do grupo, e poxa, eu agradeço muito, muito, tô leve. Gratidão, vocês são maravilhosos, foram maravilhosos. A gente só é maravilhoso porque vocês também são. Porque sem essa troca, realmente a gente não consegue fazer nada, gente. Essa abertura e essa troca que faz a coisa ser mais leve. A gente vai se acalmando, né, dentro desse processo. Alguém mais quer fazer algum comentário antes da gente fechar? As pessoas vão tendo coragem, né? Na próxima terça-feira, às 11 horas, a gente vai fazer outro desses encontros. Eu queria só perguntar para vocês, quem tiver meio tímido, se quiser escrever aqui do lado, sobre o que vocês gostariam de falar, olhando para esse universo de comunicação e tudo mais. A gente está disposto aqui a sempre estar trazendo um espaço para a gente trazer essas conversas, para a gente trazer algumas teorias, né? Porque muito do que a La Grácia faz é estudar a comunicação a fundo, estudar a vulnerabilidade e estudar todas essas coisas que são de construção humana e de construção de conhecimento. Então, se vocês tiverem alguma ideia sobre coisas que vocês gostariam de falar e tudo mais, puder escrever aqui do lado, seria muito legal para a gente abrir a nosso próximo encontro. Tá bom? Gente, muito obrigada. Ed, obrigado mais uma vez. Imagine, eu que agradeço. Pela troca. Um abraço para todos. Amei, Maurício, Lúcia, pela contribuição. A nossa amiga Raquel também teve uma contribuição maravilhosa. Todo mundo que participou. Sueli, legal. Comunicação do desperdício, acho maravilhoso. Acho muito bom. E estamos aqui, às 11 horas na terça que vem, novamente. Vocês estão super convidados, tá bom? Vai ser ótimo contar com vocês. Obrigada, gente. Obrigado, Joyce.